Antes de começar a falar sobre, pode colocar o motorista consciente, eu vou falar um pouquinho também de onde vem, né, algumas coisas que eu estou adquirindo como experiência para dividir com vocês. Que nem o Flávio falou, uma das coisas que eu faço hoje é um projeto ainda, né, por mais que seja já uma realidade como empresa, mas tem ainda um projeto grande pela frente, é a Navig, é uma empresa que foi feita pensando mais do que na formação, mas no treinamento de motoristas profissionais, principalmente de caminhão e ônibus. A gente também pensa em lidar com motoristas de frota leve, né, motoristas de carro, mas para o ramo profissional, né, empresas de frota, que são a grande maioria nas estradas, né, o transporte brasileiro é feito basicamente pelo transporte rodoviário, diferente de países de primeiro mundo. Aqui 70% é rodoviário, né, enquanto que a parte de trem, de navio é muito pequena. Então, não é à toa que a gente tem os problemas sérios que a gente tem nas estradas, de acidentes, de mortes, e todo mundo aqui, né? A gente compartilha a estrada com eles, com esses motoristas, que infelizmente, por mais que tenham muitos motoristas profissionais bons, experientes, mas infelizmente esse motorista é um motorista muito carente de formação técnica. É aquele cara que aprendeu a guiar com o pai, né? O pai é ex-caminhoneiro, que tirou a carta ali. A gente sabe que infelizmente, estou generalizando, né? Muitas vezes a autoescola não passa a formação técnica adequada, e por conta disso você tem um motorista despreparado, lidando não só com um carro, que já é muito perigoso, ou com uma moto, mas com um caminhão, né? Caminhão de grande porte, carregando cargas perigosas, às vezes até motorista de ônibus que transporta passageiros, né? Então, enfim, a Navig veio para isso, e óbvio que o nosso foco, a gente dá o treinamento através de simuladores de direção, né? Eu sempre falo, não são videogames, são simuladores. E a gente foca na parte técnica da direção, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, tem lá o chamado motorista eficiente, que é visando a redução do consumo de combustível, né? Junto com essa técnica de redução no consumo de combustível, vem o ganho de segurança. Quando se fala em segurança, a gente tem lá treinamentos de antitombamento de caminhão, principalmente com carga líquida, carga de madeira, essa carga que tem mais um peso elevado e um centro de gravidade alto que os caminhões tombam com facilidade. Então, é um dos nossos treinamentos principais, entre outros, né? Entre outros. E eu estou contando que lá a gente faz então focado na parte técnica, enquanto que hoje eu não vim falar muito sobre parte técnica, vim falar muito mais sobre a atitude do motorista, a nossa atitude, né? Principalmente atrás do volante. Então, daí que sai o motorista consciente. E o que eu já destaco, né? O que é então? Quem é então esse motorista consciente? Obviamente, o que é? Se for pegar o pé da letra, o que é a consciência nesse caso, né? É ter conhecimento e discernimento e compreensão, no caso da direção, né? É percepção do que é certo ou errado. A gente precisa saber o que é certo ou errado para ter consciência. Mas basta então, né, o motorista saber o que é certo ou errado, né? Será que isso basta? Basta ele ter conhecimento, basta ele ter noção do que é certo e errado para ser um motorista consciente? Será que isso basta? E aí até vou pedir a participação de vocês, de quem puder, quem quiser levantar a mão para responder o que eu vou perguntar. Fica à vontade, quem não quiser também responder, fica à vontade. Fica tranquilo que eu não vou multar ninguém também, tá? Não vai ter multa nenhuma aqui, é só para a gente dividir um pouquinho de experiências. Mas, por exemplo, né, quem aqui que às vezes na estrada passa do limite de velocidade enquanto dirige, né? Quem? Beleza. Quem aqui que de vez em quando, ao dirigir, fala no celular? Né? Quem de repente checa ali um WhatsApp, uma mensagenzinha rápida? Né? E quem, de repente, saindo do trabalho, toma uma cervejinha, ou vai jantar fora, toma só um pouquinho de vinho, e acha que tudo bem e pode voltar para casa, assim, que faz isso, né, numa boa, sem grandes intenções de tomar um porre, não é isso, mas que bebe de vez em quando. Quem faz aqui? Né? Então, assim, o que eu digo, né, sobre o motorista consciente? Ter a consciência do que é certo ou errado, aí não, até vou fazer uma pergunta. Quem aqui sabe que tudo que eu perguntei agora não é certo fazer ao volante? Quem sabe? Todo mundo, todo mundo. Então, assim, ter consciência, então, sabendo o que é certo ou errado, é o primeiro passo
para motorista consciente. Mas isso não basta para ter a consciência, né, para ser realmente esse motorista consciente. O motorista consciente aplica tudo isso no seu dia a dia, né, sabendo então o que deve ser feito ou não, e aplicando na prática o que é certo, e aí deixando de fazer o que é errado. Isso sim pode falar e chamar de motorista consciente, né? É ter a consciência e pôr na prática aquilo que sabe. Aí a gente fala, bom, mas de onde vem, se a gente sabe que de repente isso não pode ser feito, por que a gente faz? Né? De onde vem então a tranquilidade que a gente tem de cometer esse erro, né, que coloca em risco a nossa segurança e a segurança de quem estiver ao nosso redor? A gente tem um grande problema, que é a nossa cultura, né? A cultura brasileira é nossa. A gente sabe que aqui um pouquinho errado, não tem problema. A impunidade faz parte, né? Acho que está mudando muito com tudo que vem acontecendo na política brasileira, né? Que sempre foi basicamente impunidade total. E a gente está começando a viver que a impunidade, né, está ficando para trás. Então isso vale para tudo, né? Mas vamos lá, né? Você sabe muito bem que o brasileiro sempre tem esse lado, né? Não, tudo bem, fazer só um pouquinho errado não tem problema nenhum, né? Nunca vai dar em nada mesmo, né? E além, quando eu falo de não dar em nada, não é somente em relação à punição, é também de que parece que sempre os acidentes, no caso que a gente está falando de segurança no trânsito, parece que acontece para os outros, né? Não para a gente, parece que é só para os outros. Então não vai dar nada mesmo, então tranquilo, fazer um pouquinho errado não tem problema. E a gente sempre vê que quando a gente comete um erro, a gente tem uma justificativa, né? Como se adiantasse alguma coisa, né? No caso ali, por exemplo, mas por que você está passando a velocidade? Não, mas veja bem, não é porque eu queria passar, eu estava atrasado, então, entre aspas, eu podia fazer aquilo porque eu estava atrasado, não foi por mal. Mas por que você estava com o celular ali, mandando uma mensagem e tal? Não, mas meu carro é automático, né? Minha mão, eu não preciso trocar de marcha, minha mão direita nem precisa muito, é só com a mão esquerda e tal. Então, assim, sempre justificando o motivo, né? Mas você saiu e tomou uma cerveja, tomou um vinho, mas tem cara que fala, já ouvi, tá? Não, quando eu bebo, fico mais tranquilo, fico mais calmo, dirijo até melhor. Né? Beleza? De repente aqui na última, vou pegar algumas, né? Porque meu chefe e cliente precisava de uma resposta. Quer dizer, por que você tem que pegar teu celular ali naquele momento, responder um e-mail, né, por exemplo, ou mandar uma mensagem? Não, porque é uma questão, né, não é porque eu queria, porque é meu trabalho, minha responsabilidade, meu chefe, meu cliente, eu precisava responder. Quer dizer, tudo tem uma justificativa, né? E adianta alguma coisa? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Que nem até outra coisa em competição, quando você fala do que é certo e errado em automobilismo, né? Não, veja bem, estava disputando com o piloto, joguei ele para fora, joguei ele no muro, mas não foi minha intenção, foi sem querer. Pouco importa a sua intenção, né? O que importa é a consequência. Né? Pouco importa aqui que não foi por mal que você fez, que você tinha uma justificativa. Pouco importa, o acidente, por conta de um desses erros aqui, vai acontecer da mesma maneira. Né? Então, pouco importa. Né? Não existe justificativa para isso. E você pode ver que é sempre uma coisa, uma resposta e um pensamento muito individual. Quer dizer, sempre o eu, né, para mim. Eu estava atrasado, eu tinha que responder, eu bebi, mas tudo bem. Quer dizer, é sempre pensando aqui. E a gente sabe, o trânsito é individual ou ele é coletivo? Né? Depende de todos. Então não adianta. Duas coisas. Não adianta a gente pensar apenas no eu, porque eu estou dividindo ali, né, com uma centena de motoristas ali ao meu redor. Então todo mundo depende da minha segurança, não sou apenas eu, né? E outra, não adianta também você pensar que é individual, que o outro também tenha uma individualidade, porque você não pode contar com a atitude dele. Você tem sempre que estar pensando no todo. Você não pode fazer uma manobra pensando que ele vai saber o que você vai fazer ou que ele vai tomar cuidado com você. Isso não existe. O trânsito é coletivo, precisa de uma sintonia para que tudo dê certo e que os problemas não aconteçam. Precisa estar o chamado dentro do script, né? Todo mundo respeitando as regras, fazendo a coisa certa, porque assim que um sai fora da linha, e principalmente quando dois saem fora da linha, é muito provável que os acidentes aconteçam. E eu falei agora há pouco, né, que a gente tem um pouco dessa noção de que acontece apenas para os outros, né?
E eu vivi na prática e senti na pele que nada, né? Não acontece apenas para os outros, não interessa se você tem experiência, se você sabe dirigir, se você sabe o que é certo e o que é errado, se você tem consciência. A partir do momento que você toma uma atitude e essa atitude não é correta, a chance de acidente, nesse caso, é muito grande, né? Então, deixa eu mostrar um fato meu que explica isso muito bem, e aí eu posso explicar um pouquinho na sequência o porquê que isso aconteceu. Vamos lá? Durante o GP da Bélgica de Fórmula 1, o brasileiro Luciano Burti sofreu um grave acidente. Foram mais de 20 minutos de tensão. O repórter João Pedro Paes Leme acompanhou de perto o sofrimento e a angústia de quem nada podia fazer. Ninguém que acompanhe a Fórmula 1 vai conseguir esquecer esta imagem. O voo de um foguete que decolou na horizontal e explodiu na proteção de pneus a 250 km por hora. Para quem está diante do aparelho de TV, a angústia pelos instantes sem informação deve ser enorme. E ali naquele carro em pedaços, cheio de fiscais desorientados à sua volta, estava mais do que o piloto Luciano Burti. Estava um companheiro, um amigo que tenho aprendido a admirar pela disciplina com que exerce a sua profissão. Uma pessoa compreensiva e interessada no trabalho dos outros. Olhar o Luciano ali atrás daquelas cortinas de pano que são usadas nos resgates, depois saindo de ambulância, tudo aquilo foi muito angustiante. Eu precisava achar logo a informação correta para acabar também com a angústia de milhões de brasileiros que viam a corrida pela TV. E foi o ex-patrão de Luciano na equipe Jaguar, o tricampeão Niki Lauda, quem veio com as boas notícias. Tell you anything about Luciano? He's conscious, he can talk, so that's good news. Okay, ele disse que ele está consciente, pode falar. São boas notícias. Anything about anything broke? No, this was not discussed. We just checked how Luciano is. Okay. Ele disse que vão checar agora como ele está, nenhuma outra informação além disso, mas que as boas notícias são: ele está consciente e bem. Quando soubemos que Luciano seria transferido para o Hospital Universitário de Liège, decidimos deixar o circuito de Spa-Francorchamps e vir aqui para o hospital. A partir daí, foram mais alguns momentos de aflição. Ed Irvine, preocupado, esperou 2 horas com seu empresário, mas precisou partir para pegar o avião. Luciano estava sedado, não podia falar. Rubinho foi para o hospital também no domingo, logo depois da corrida, e ficou lá até meia-noite. Conversou com um amigo e voltou às 7 da manhã de segunda-feira para saber da sua recuperação. Inclusive a mulher pediu para ele falar o nome dele e quando ele falou Luciano, aquela coisa assim, ela não tinha entendido muito bem, ela falou o nome dele. Os pais de Luciano chegaram segunda-feira à tarde, pouco depois da saída de Rubinho, que precisou viajar para cumprir seus compromissos com a Ferrari. Seu Luiz Carlos e Dona Vera estavam muito nervosos, preocupados com a situação do filho. Ser pai de piloto é um desafio para os nervos e para o coração. Eu sempre apoiei o Luciano para que ele tivesse a melhor vida profissional que pudesse ter, a seu gosto. Eu acho que ele faz isso com muito carinho, sendo muito profissional, e um dia eu entreguei isso a Deus, porque acho que é a única pessoa que pode olhar para isso. O senhor pensa em pedir para ele parar de correr ou não? Não. A decisão é dele, soberana. Tá bom? Obrigado. Impossível não se emocionar. A tomografia computadorizada revelou a presença de 2 pequenos coágulos no cérebro de Luciano. Mas o quadro clínico dele, durante a semana, foi melhorando a cada dia. Passou a comer alimentos sólidos, caminhar. O médico Gary Hartstein, que participou do resgate na pista, realizou todos os exames e não constatou uma fratura sequer. Chamou de sorte o que a imprensa da Europa considerou um milagre. Gary também falou como amigo. Contou que foi duro ver Luciano inconsciente no carro, mas em determinado momento disse a si mesmo: a partir de agora não posso mais ter sentimentos, preciso agir como uma máquina de pensar. Na terça-feira à noite, na quarta de manhã, seu Luiz Carlos, pai do Luciano, me convidou para ver o filho dentro do quarto. Entrei, fiquei feliz e emocionado ao ver que ele estava ali amparado pelos pais, dormindo assim como uma criança. Eu sei que o Luciano vai tentar voltar o mais rápido possível às pistas. Conheço ele, sei que vai ser assim. Mas só espero que faça isso sem pressa,
porque muito mais importante do que um grande prêmio foi o grande prêmio que ele recebeu, a vida. Eu posso dizer que Luciano Burti, na minha opinião, nasceu de novo. Fico feliz como jornalista e como amigo, porque um repórter deve ser imparcial e isento sempre, mas nunca insensível. Bom, que nem eu falei, não acontece só para os outros. Essa foi a minha experiência. Isso aí foi em 2001. E né, não foi tão simples quanto parece na matéria. Eu tive hemorragia cerebral, eu tive concussão cerebral. Eu fiquei chamado e zoado por uns 2 anos, pelo menos. E só estou aqui, na verdade, posso contar com sorte. Posso ter contado, obviamente, com Deus, quis me proteger e principalmente na prática, eu só estou aqui porque algumas coisas em relação à segurança foram respeitadas. Né? Eu falo capacete, cinto de segurança, proteção macacão, proteção do carro. Isso que a gente tem no nosso carro também, né? Não é à toa que a gente tem aí o cinto de segurança para utilizar. Tem pessoas que deixam, né, o cinto meio folgadinho para não amassar a camisa, não amassar o vestido. Né? Eu estava usando tudo de acordo. E isso, obviamente, fez grande parte aí de eu ter me safado dessa. Alguns médicos disseram para mim que eu nunca mais poderia dirigir na vida, né? Por uma série de questões. E, por sorte, minha recuperação foi acima do esperado, melhor do que esperado. Então, eu pude não só voltar a dirigir, como pude voltar a competir e assim por diante. Mas está aí, né? Acidentes acontecem. E por que aconteceu o acidente? Vamos falar também, como estou falando aqui, de atitude, né? Do que é certo e errado vocês fazerem, falando que se vocês fazem coisas erradas, eu também fiz algo errado, né? Nenhum acidente acontece por acaso, por azar. Não é isso. No caso ali, eu estava tentando ultrapassar o Ed Irvine, para quem lembra do Ed Irvine, que é até um ex-companheiro de equipe meu, um amigo meu. E aonde eu tentei ultrapassar, na verdade, não é o lugar certo. Né? Eu tentei assumir um risco desnecessário para tentar ultrapassar na primeira oportunidade que eu tive. E talvez, eu não me lembro de nada, tá? Não lembro de absolutamente nada do que aconteceu ali, mas provavelmente eu estava contando com a atitude correta dele. Não, sou malandro, eu vou tentar passar aqui. Ele que vai tomar cuidado comigo, ele vai olhar no espelho, ele vai ver que eu estou aqui. Uma vez que ele veja, ele vai me dar espaço, ele não vai me fechar, E bom, obviamente, eu assumi um risco contando com a atitude dele. Que eu acabei de falar do trânsito coletivo. A gente não pode fazer algo errado, deixar de fazer algo com segurança, contando com que o outro tome cuidado com a gente, com que o pedestre nos enxergue e não atravesse, com que o ciclista, o motociclista, o outro carro faça aquilo que deva fazer para que a gente, então, pode dar um jeitinho aqui. Não existe isso. Né? E provavelmente o Irvine talvez pensou a mesma coisa. Talvez até olhou no espelho, viu que eu estava perto, que quem sabe eu poderia tentar ultrapassá-la, mas desencanou, falou, aqui não é lugar de passar, então nem vou me preocupar. Né? Para que eu vou me preocupar? Ele vai tomar cuidado comigo. Né? Então, né, quando foi chamado de sair fora do script, né? Se tivesse tudo dentro do script, beleza, mas quando sai fora do script, que cada um faz então a sua maneira, sem tomar o cuidado necessário, o que acontece? A chance de acidente é gigante. Então, de novo, os acidentes não acontecem por acaso e, infelizmente, na grande maioria, 99% das vezes, não sei o número exato, mas assim, quase sempre, a falha é humana. É raro ter uma falha mecânica do veículo, algum problema que cause o acidente. Acontece, mas é raro. Na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, a falha é humana. É da atitude do motorista atrás do volante, da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de segurança, da falta de preocupação. Né? De contar que eu faço o que eu bem entender porque estou acostumado a fazer e nada acontece. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, outra coisa que eu destaco, que eu falei agora há pouco até na entrevista que a gente fez lá, que o ser humano, né, eu falo por mim, tá? O ser humano é um pouco burro, porque a gente só aprende coisas importantes, às vezes, na porrada. Né? Você vê quantas pessoas evoluem após um acidente, após uma doença grave. Você vê nas Paralimpíadas, né, como a superação que alguns atletas têm depois de um acidente, uma dificuldade,
que conseguem fazer, né? A gente aprende muitas vezes só em momentos difíceis. E por que não aprender quando está tudo bem? Ao invés de, né? Porque a gente tem uma tendência, está tudo bem, então deixa para lá. Eu fui aprender muita coisa depois, visando principalmente a segurança após o meu acidente. Eu passei a prestar muito mais atenção em coisas, por exemplo, eu ia andar numa pista, eu comecei a olhar para fora do carro, né? Bom, tem a área de escape que precisa? Os pneus de proteção no muro estão presos da forma correta? Aqui em Londrina mesmo, tá? Eu fui um dos pilotos que vinha aqui fazer vistoria na pista, e até falo que infelizmente a gente ficou alguns anos fora de Londrina por falta de segurança no circuito, né? Não estou nem apontando dele e culpando, falta dinheiro, né? Tem outras coisas importantes à frente de um autódromo, saúde, educação, etc. Mas a gente ficou sem vir para cá por falta de segurança, né? Eu fui um dos caras que vinha ver, fazia um relatório, isso aqui está errado, isso aqui não está certo e tal. Coisas que antes do acidente eu nem lembrava que existia. Para que área de escape? Para que, sei lá, isso aí para quê, né? Eu estou preocupado com o meu carro, quero andar rápido. Então você vê, muitas coisas eu poderia ter antecipado, poderia ter sido muito mais, ter agido de forma preventiva, né? E fui desenvolver essa atenção só depois do acidente, que não é o ideal, né? O ideal é que a gente antecipe isso, né? Por conta disso, tá? Eu vim fazer algumas coisas com a própria Globo em relação, até teve, nem lembro, acho que foi 2008, a gente fez um programa no Fantástico, que eram quadros, né? Foram 8 quadros de programas que a gente fez, falando sobre segurança no trânsito, falando sobre a melhor maneira de dirigir o veículo para um menor desgaste de combustível, menor desgaste de pneus, para tomar conta do veículo em termos de segurança, na manutenção do veículo, como dirigir em caso de chuva, de neblina. E engraçado que no final daquele ano a gente ganhou um prêmio da Volvo como o melhor programa de segurança do ano na televisão. E as dicas que eu passei eram muito básicas, eram muito simples, né? E ali eu enxerguei como o motorista é carente de informação. A Globo teve um baita de um retorno, né? Desde agradecimentos a mais perguntas, a coisas ligadas à segurança, da curiosidade do motorista para coisas que para mim eram óbvias, mas que não são óbvias, que o motorista depende de informação. Então, ali eu aprendi, né, como a gente pode dividir então a experiência com os motoristas para que a gente consiga ter um trânsito mais seguro. Como o motorista é carente, como precisa de informação, e vocês, né, hoje em dia, podem buscar essa informação muito melhor do que no passado. No passado era tudo muito travado, né? Hoje em dia você quer falar sobre segurança no trânsito, sobre dicas de direção no trânsito, sobre os regulamentos em relação às leis do trânsito. Hoje basta dar um Google, você tem tudo no YouTube e assim por diante. Antigamente era difícil, então hoje você tem acesso, basta você querer ir atrás, né? A gente tem uma certa obrigação, a gente tem a obrigação de buscar isso, né? É uma coisa básica. O acidente aqui no Brasil só cresce, o número de acidentes, o número de mortes só cresce. Infelizmente a tecnologia dos carros melhora, né? São carros, né? Nem sei se já está em vigor, do freio ABS de ser obrigatório. Eu lembro que estava tendo uma transição, né? Não sei se já está exatamente agora, se já sai todos os carros, acho que ainda não deu prazo, mas enfim, freio ABS, os carros são muito mais seguros, airbag, enfim, uma série de coisas que tornaram os veículos mais seguros, né? E mesmo assim o número de mortes só aumenta. Por quê? Porque o lado humano não está acompanhando a evolução da tecnologia. E a peça principal atrás né, é a peça atrás do volante. Você pode fazer o ABS, você pode fazer o airbag, mas a peça principal está atrás do volante, que é o motorista. Então, foi daí inclusive que saiu a ideia de eu montar a empresa Navig, de focar no treinamento de motoristas, que eu falei, só com algumas dicas eles já estão aprendendo alguma coisa, melhorando alguma coisa, me agradecendo por isso, o que mais eu posso fazer? Né? Então foi daí que saiu isso tudo, e eu acho que, né, a gente, buscando um pouquinho de informação, a gente consegue melhorar. Não precisa de muita coisa, não precisa ser um motorista super, hiper habilidoso. Basta ter uma noção, basta ter uma responsabilidade, basta ter a consciência para a gente ter uma direção melhor, né? Enfim, aí eu trago o seguinte, são 3 coisas aqui, e eu diria que essa primeira palavra, evitar, é uma das palavras-chave em relação à segurança, né? E não adianta usar ela no passado, eu deveria ter evitado. Quando você falar isso, quando você pensar isso, é tarde demais, é só uma questão de experiência. O evitar tem que ser usado no presente, né?
o que eu devo fazer para evitar um acidente? Como eu posso evitar uma situação de segurança, de falta de segurança? Como eu devo evitar uma direção sem o cuidado necessário? O que eu devo fazer para evitar um acidente? Você fazendo isso, você acaba buscando, né, uma obrigação sua de evoluir, de melhorar. Você tem que realmente evitar situações de perigo, né? Eu falei hoje na escola, uma criança perguntou se eu tinha noção do perigo que ocorria na pista, se eu via outros acidentes acontecerem com outros pilotos, né? Eu falei que sim, né? Que faz parte do automobilismo, você assume um risco. Você entra num carro, você assume um risco, você sabe do risco que existe ali. Tem toda a segurança em volta, mas você assume um risco. Risco esse que eu não quero assumir quando eu entro no carro para dirigir na rua. Principalmente quando estou com meus filhos dentro do carro. Eu não quero assumir risco. Então o que eu faço para evitar esse risco? Né? Eu espero que os outros motoristas da minha volta também estejam conscientes, tenham a mesma noção, para que a gente possa então de forma coletiva dirigir num trânsito seguro. Mas eu não quero assumir risco aqui no meu dia a dia, de jeito maneira. Muita gente acha, tá? Fala numa boa aqui, você é piloto, você dirige rápido. Cara, esquece, dirijo que nem vovô, graças a Deus. Não tenho pressa nenhuma em dirigir rápido no trânsito. A coisa mais sem graça é querer correr no trânsito. Depois que você entende o que é pilotar um carro legal, na pista, de velocidade, de limite, é a coisa mais, posso falar a palavra, é mais babaca que tem dirigir rápido na rua. Menor, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Enfim. O evitar, então, é uma responsabilidade que a gente tem. E para evitar algumas coisas, precisa de uma mudança de hábito. Né? O que é a mudança de hábito nesse caso? Vou dar um exemplo. Tá? Se todo dia que eu chego em casa do trabalho, eu tenho o costume de sentar no sofá cansado, né? Tomar uma cerveja, comer um bolinho, né? Viver de forma sedentária, é um costume que eu tenho, estou habituado a fazer isso todos os dias e o que vai acontecer? Vai faltar saúde, vai faltar preparo físico e assim por diante. Beleza. Para essa pessoa sair do sedentarismo, o que ele tem que fazer? Todo dia que chegar em casa, ao invés de sentar a bunda no sofá e abrir lá um refrigerante, uma cerveja, cara, começa, antes de eu sentar, eu vou dar uma volta no quarteirão. Todo dia. De repente eu vou ganhando facilidade, vou ganhando condicionamento, vou dar em 2 quarteirões, 3 quarteirões. Agora eu vou dar uma corridinha. Em pouco tempo, questão de 1 mês, 2 meses, quando eu vejo, eu já estou tendo assim um desempenho bom de dar uma corridinha, eu estou dormindo melhor, eu estou tendo mais disposição no meu dia, perdi peso, né? Estou mais bacana. Fala, gente, com tão pouco, né? Já está dando resultado, está dando efeito. E aí o que acontece? A pessoa se motiva, tem uma mudança de hábito e passa a ser uma pessoa mais saudável, mais ativa, mais feliz, mais positiva, né? Com uma mudança pequena que incentivou, que motivou ela para ter essa mudança, né? Isso funciona também para dirigir. Se, por exemplo, hoje em dia o celular, né? O celular é uma desgraça, né? A gente não consegue desgrudar muito dele. Então, se eu sei que eu tenho o costume de falar o telefone, de mandar mensagem, de responder o WhatsApp, se tiver na minha mão, eu não vou conseguir me segurar. Não, o trânsito está fechado, ali o sinal está fechado, aí eu vou mandar aqui, mas aí, de repente né, namoradinho, um amigo, aí eu quero responder rápido, aí o carro já está andando, eu vou responder. Você não consegue resistir. Então, a mudança de hábito qual que é? Em vez de não sentar a bunda no sofá, de repente, cara, desligar o telefone, colocar dentro da mala, colocar dentro da bolsa, colocar no porta-luva para você não alcançar. Vai ter, de repente, 1 semana, 10 dias que, vai dar coceira. Né? Vai dar coceira, você vai ficar, louco da vida de... não estou respondendo ali e tal, o que será que está acontecendo? Passado aí 1 semana, 10 dias, você vai ver que não vai mudar nada. Né? Que você vai demorar talvez meia hora, 40 minutos para chegar em casa. Aqui em Londrina, não sei como é que é o trânsito aqui, mas em São Paulo vai mais de horas às vezes. Mas enfim, não vai mudar a vida de responder um WhatsApp mais tarde, de responder um e-mail mais tarde, de falar o telefone mais tarde. Não vai mudar. E de repente você vai mudar a sua atitude de não falar ao telefone, né? Não falar o telefone dirigindo, não responder mensagem. Você vai sofrer uma mudança de atitude, por uma questão de consciência, de responsabilidade. Isso não é discurso aqui meu de falar isso é perigoso. Todo mundo sabe o quanto é perigoso, né, dirigir fazendo isso. Então, é de cada um. Eu não preciso ficar falando aqui o que é certo e o que é errado. Todo mundo aqui sabe. Mas se tiver realmente a fim de fazer o que é certo e não tiver hoje fazendo a coisa certa, basta buscar uma mudança de hábito. É que nem eu falei.
Por alguns dias aí vai passar mal, beleza, mas você vai mudar, você vai ser mais responsável, né? E é isso que a gente está buscando, né, para o bem de todos. E para finalizar, o compartilhar. Quando a gente fala aqui de compartilhar, não é compartilhar o Facebook não, tá? É compartilhar experiências, é compartilhar a responsabilidade, exemplo. De repente eu sou passageiro de um carro, tá? E aí o que eu vou falar agora parece ser aquele cara mala, chato, pentelho, né? E não é. Mas de repente, se eu estou de passageiro e o motorista aqui, meu amigo, está dirigindo e está usando o celular, ou está andando mais rápido do que deveria, ou está furando o semáforo ali de aquele amarelo que vira vermelho e o cara passa, eu tenho que falar para ele, cara, na boa, vai na manha. Para que fazer isso? A gente vai chegar... A diferença, a gente tem cálculos até de viagens longas de caminhão, ou ônibus, por exemplo, que a gente tem no simulador, que a diferença às vezes de 10 km por hora ou 20 km por hora significam em 100 km uma diferença de 5 minutos. Então, entre andar a 80 por hora ou a 100 por hora, você ganha 5 minutos em 100 km percorridos. 5 minutos. Imagina que no trânsito, indo para casa, né, para que andar rápido? Para que furar um semáforo? Você vai ganhar o quê? 1 minuto. E daí? Mas o quanto você está se arriscando fazendo isso, né? Então, se eu estou do lado desse motorista, eu vou falar para ele, cara, não faz isso, né? Não está certo, toma cuidado. Você é o pentelho, mas para o bem nosso, né? Não fala o telefone. Se eu vou levar alguém da carona, o cara que está no banco de trás não põe o cinto de segurança. Né? Se vocês pesquisarem, coloca aí para quem nunca viu, coloca de repente no YouTube, acidentes com o passageiro que vai no banco de trás sem o cinto, para vocês verem o que acontece. O cara que vai à frente é o primeiro a ser atingido. Então, se eu sou motorista e ninguém coloca, eu falo na hora, coloca o cinto de segurança. É errado andar sem, porque se tiver um acidente, uma pancada forte, aquele peso lá de 50, 60, 80 quilos que tem do cara, é arremessado contra o banco, o cara se quebra inteiro, a chance de matar o motorista que vai à frente é grande pelo peso e pelo impacto. Então, esse compartilhar é uma responsabilidade de todos. Não é só dirigindo que você tem essa responsabilidade. Você tem também que tomar conta de quem está ali ao seu redor, de quem está dentro do carro. Falei hoje para as crianças na escola, falei a mesma coisa. Quem já viu o papai e a mamãe dirigindo com o celular na mão? A criançada, né? Quem já viu o papai e a mamãe dirigindo acima da velocidade? Então, assim, eu falei, se vocês falarem para ele que isso é errado, imagina que legal. O Toquinho lá de 6 anos de idade, falando assim, papai, não pode falar no telefone enquanto está dirigindo, não faz isso, porque é perigoso. Né? Tenho certeza que muitos pais aí vão falar na hora, pô, vergonha, né? O meu moleque me dando presta atenção com toda a razão. Tenho certeza que ele vai ser influenciado muito pela atitude do filho dele, mas que a gente pode fazer isso também. A gente tem essa responsabilidade, né? Com as crianças, inclusive, né? De pôr na cadeirinha, pôr o cinto, tudo mais, enfim. A gente tem que compartilhar essa experiência, esse conhecimento, para que todos tenham mais segurança, né? Basicamente é isso. Eu diria que o mais fácil nessa hora é que tudo que eu estou falando aqui depende de cada um de nós. A gente não depende de ninguém para fazer isso. Né? De ser um motorista, então, mais consciente, de ter mais segurança, de ter a chance maior de sair ileso desse trânsito agressivo que a gente vive. Está aí, está nas suas mãos, depende de cada um de vocês, né? Só depende de você. Então, depende do que a gente quer, se a gente está afim ou não, porque eu acho que ir por esse caminho vale muito a pena. Tá? Basicamente é isso que eu tinha para dividir. Eu queria ouvir de vocês algumas perguntas para a gente poder falar sobre alguns assuntos que de repente eu não toquei aqui, mas que tenho certeza que serão interessantes. Quanto tempo que a gente tem? Só para eu... Então, beleza. Eu queria ouvir de vocês o que de repente eu posso somar mais baseado na minha experiência. Uma curiosidade que eu tenho, você falou que você dirige como seu avô, né? Certo. Mas e os outros pilotos? Isso acontece também? Não precisa dar nomes, claro, mas em geral, quem lida com automobilismo fora das pistas tem que tipo de comportamento? A maioria dirige rápido, tá? É um costume do piloto andar rápido. Eu acho que muitas vezes, né, no caso do homem,
todo homem acho que dirige bem e sabe o que está fazendo atrás do volante. E é uma questão até de muito ego, né? De vaidade, andar rápido, se está com um amigo do lado, se está com a namorada, dar uma de malandro, que eu sei dirigir, que eu sei fazer, né? Tirar um rachinho ali com o cara, chegar na frente dele. E o ego é sempre sempre leva a gente a cometer erros, né? Sempre, o ego custa caro, né? Comprar roupa de marca, fazer plástica, faz a gente sofrer passando fome. Enfim, ego é uma coisa complicada, faz a gente ter atitudes às vezes bem erradas, né? E nesse caso do trânsito também é o que mexe às vezes para o piloto andar rápido. Então, o piloto de competição que tem a noção obviamente muito boa de direção, tem uma tendência de andar rápido. São todos? Não, não são todos. Mas eu só posso falar por mim. Que será que eu dirigia mais rápido antes do acidente? Acho que sim. Nunca fui um piloto de querer sair na rua arrepiando, tá? Principalmente depois que eu comecei a competir. Até falo que antes, né, para ser bem sincero, antes de competir, eu fiz minhas cacas na rua, de querer andar rápido, de fazer umas bobagens de moleque, sabe? Depois que comecei a competir, que eu vi que o risco que estava ali envolvido, né, que não tinha a menor graça, eu cada vez fui desacelerando. E obviamente depois do acidente, desacelerei até demais. Hoje em dia sou por isso que eu falo, meio que igual meu vovô andando, mas é por aí, tá bom? E mais? Depois do acidente, você demorou quanto tempo para voltar a competir? E como foi? Você já disse que passou a dirigir diferente. Ah, tá. Repetindo. Depois do acidente, quanto tempo você levou para voltar a competir? E como foi essa relação, essa comparação, né? Como eu dirigia em competição antes e depois? Tá. Foi muito mais rápido do que deveria. Eu acabei de falar que eu fiquei uns 2 anos não 100% recuperado, né? Não é só questão física, questão emocional, né? Fiquei abalado pelo acidente. Mas eu voltei a dirigir muito rápido. Voltei a dirigir depois de 4 meses. E foi quando eu fui contratado pela Ferrari para ser piloto de teste na Fórmula 1. Sinceramente, eu estava em condições? Eu não estava. Mas nem eu sabia que eu não estava. Eu estava tão abalado ainda que surgiu a oportunidade, era aquilo que eu sabia fazer, e eu fui. E dava conta do recado, tá? Dirigia bem, fazia lá os tempos que deveria fazer, dava conta de... Quer dizer, não é que tinha algo errado, mas aqui dentro eu não estava bem ainda. E hoje em dia, obviamente, passado o que passou, eu consigo ter a noção de que eu não estava preparado. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse a noção, se eu tivesse talvez forte, né, para assumir que eu não estava bem, talvez eu nem deveria ter voltado a dirigir naquela época. Eu podia ter voltado depois. Mas aconteceu. Não foi a melhor coisa a ter feito, mas foi o que aconteceu. A única coisa que não atrapalhou muito foi que, por conta do acidente, é natural, né? Em muitos acidentes, quando a gente bate a cabeça, você apaga, tem um apagão aí, apaga o HD. E eu não lembro de nada do acidente, absolutamente nada. Então, assim, eu não tenho nenhum trauma. Eu não tenho trauma do que aconteceu. Quando eu vejo as imagens do acidente, aí eu falo, putz, né? Mas é só vendo assim, porque eu não lembro de nada. Então, quando eu sentei no carro de novo, estava normal. Eu não tinha uma sensação de, e agora, né? Será que eu vou arriscar? Será que eu vou fazer a curva tão rápido? Será que eu tenho algum receio? Não tinha. E não é por questão de irresponsabilidade, é porque eu não tinha uma sensação ruim no carro, tá? Mas fui aumentando minha noção de responsabilidade, de segurança, fui buscando isso. E acho que não afetou a minha velocidade, acho que não. Pode ter alguma coisinha lá dentro, no finalzinho, que de repente mudou alguma coisa, até em relação ao meu limite ter baixado um pouquinho. Pode até ser. Não consigo mensurar isso, não consigo sentir isso, tá? Mas eu acho que não, dentro do carro de verdade não mudou nada na minha pilotagem. Talvez mudou mais fora do carro, com essa questão de segurança e responsabilidade. Foi basicamente isso. Como é que a gente deve lidar com essa situação olhando para os dias de hoje? Nós temos carros cada vez mais sofisticados, né? Em todos os aspectos e em todas as categorias.
E agora, até por uma questão de consciência que já foi colocada aqui, as leis estão ficando mais rigorosas também, mas nós não temos ainda essa cultura de acompanhar essas leis, né? Como é que funciona, como é que nós deveríamos tratar nesse período de transição, vamos colocar assim? É até um pouco difícil de responder, porque você falou tudo, né? As leis estão mudando, mas não quer dizer que na prática esteja mudando, né? E aí vai de novo da nossa cultura, da questão da impunidade, a gente está acostumada, né? Você viu a resistência que tem, por exemplo, o que saiu há pouco tempo de dirigir nas estradas com a obrigatoriedade do farol ligado. Todo mundo sabe que o farol ligado é melhor, né, para ter uma vez que a gente está compartilhando ali, que a gente está dividindo a estrada com outros motoristas, de ter uma noção melhor de visão, de ver o veículo chegando, etc. É melhor de estar o farol ligado. Mas você vê a resistência que tem. Mas pô, vai multar, tá certo, tá errado, já derrubaram a lei, daqui a pouco vai voltar. Isso tudo atrapalha, não tem muita credibilidade, né? Muda, mas não muda. Isso é ruim. O que eu acho que vale mais é o seguinte, independente do que está acontecendo, a gente sabe a bagunça que às vezes é na questão de regras aqui no Brasil e tudo mais, a gente tem que fazer a coisa certa. Exemplo, eu acabei de falar do farol. Eu agora só dirijo de farol ligado. E eu vi em São Paulo, pelo menos, quanto tem de pessoas dirigindo com o farol ligado? Não só nas estradas, na cidade. Ótimo isso, cara. Ainda mais São Paulo, que tem, né, lá os motoboys e coisas do tipo. Quer dizer, ainda bem, né, os ciclistas cada vez mais também, ainda bem que o pessoal está tendo consciência de usar o farol. Independente, a lei já caiu, né? Daqui a pouco ela volta, mas pega o estrador de lá, a maioria dos carros estão com o farol ligado. A maioria, sem, assim, não é exagero. Eu estou sempre. Então, acho que a gente tem que fazer o que é certo, né? Então, buscar o conhecimento da lei, buscar o conhecimento daquilo que está acontecendo e, principalmente, fazer, né, evitar o errado e fazer a coisa certa. Então, acho que é isso. A gente tem que buscar, se não tem uma obrigação que a gente sinta o que deve fazer, mas vamos buscar, então, entender o que é melhor, o que é mais certo. Vamos fazer. Antes que eles mudem a lei, vamos fazer a coisa certa, né? É para o nosso bem, para o bem dos outros, quer dizer, não vai custar nada. Não vai gastar a bateria do teu farol nem do teu carro, né? Então, vamos fazer a coisa certa. Tá bom? Vocês que estão mais próximos dos fabricantes lá, como piloto, por que os fabricantes fabricam um carro que pode correr 240, sendo que nossas estradas não permitem isso? Para que tanto? Longe essa questão, eu não, sinceramente não vou saber responder exatamente o motivo, mas acho que tem muito mais uma questão aí comercial do carro potente ser mais bacana, daquele carro que tem mais velocidade ser mais bacana e de ter um apelo, de ter um valor maior para que aquele motorista que vai comprar o carro prefira aquele. Então, por mais que o limite de velocidade seja 120 no máximo na estrada, mas, pô, tem um carro que dá 240 por hora, dá 260 por hora. Meu carro é bacana, meu carro é potente. É uma questão comercial. Tá certo isso? Se for pensar realmente, né, pelo limite de velocidade que a gente tem, não faz o menor sentido você ter um carro tão potente na rua, né? Mas, de novo, vai longe. Então é difícil de responder. É difícil de responder. Eu acho que, obviamente tem pesquisas, né? Se as montadoras fizessem um único tipo de carro que desse no máximo 120 por hora, tenho certeza que as vendas iam cair drasticamente. Falei, não, vou guardar meu carrinho. Meu carro é 2008, mas pô, dá 200 por hora. Não vou querer pegar um carro 2016 que dá só 120 por hora. Acho que muitos compradores iriam pensar dessa maneira. Então, é uma questão comercial, de valor, né? De querer ter algo diferente, mais bacana. Por mais que eu não vá andar acima do limite, eu quero ter um carro super potente. É difícil, não é correto se for pensar realmente, mas de repente eu, como uma montadora aqui, vou respeitar esse limite, mas a montadora minha rival vai fazer o carro potente e eu acho que a grande maioria do público vai preferir o carro mais potente, tá? Não vai preferir o carro mais certo, vai preferir o carro mais potente. Então, quem veio primeiro, né? Ovo ou a galinha, mas acho que é por aí. Tá bom? Luciano, com essa paixão que as pessoas têm por dirigir, assim, né? E você deve ser um apaixonado pela direção, por veículo.
Como é que você vê essa onda nova agora dos carros autônomos? Será que isso veio para ficar? Isso é o futuro do trânsito, né? Como é que você enxerga esse movimento? O Flávio estava me falando um pouquinho também. Eu acho que vem para ficar. É um futuro ainda distante. Você falou em 4 anos, talvez, né? 4 anos que já vai ter previsão do Uber, né? De ter 50% da frota o carro autônomo, né? Sem motorista. Isso, obviamente, nos Estados Unidos, né? Acho eu. Então, assim, eu acho que vem para ficar. Até se falou uma coisa legal, que de repente, quando nossos filhos, a gente tem filhos de 7 anos, quando forem tirar carta, nem querem tirar carta, que não precisa nem dirigir o carro mais. Para que carta, né? É muito mais legal entrar num carro sem motorista. Eu vou ali no meu aplicativo, no meu celular, no meu, né? Vou usando aquilo que eu gosto de fazer durante o dia, ao invés de estar dirigindo. Então, assim, acho que vem sim. Aqui no Brasil, obviamente, vai demorar um pouco mais para chegar. E quando chegar, acredito eu, talvez chegue para os carros, né? Mais para pessoas populares e tal, mas para o transporte mais perigoso, que é o transporte de cargas, etc. e tal, isso vai demorar muito mais tempo para chegar. Então, que bom que a tecnologia pode ajudar nesse sentido, porque teoricamente vai ser um trânsito muito mais seguro, né? Tudo funcionando será um trânsito muito mais seguro. Mas isso está, acho que, muito longe ainda. Então, enquanto não chega, a gente tem que fazer o trabalho nosso de corrigir a peça principal, que é o motorista. E é isso que a gente tem que fazer. Mas acredito sim que o futuro seja por aí. De um dia lá na frente, não sei se a gente vai estar aqui para ver, não ter mais o motorista, né? Vai ter só o passageiro. Mas o carro vai andar por conta própria. Meio estilo Jetsons, né? Acho que é por aí. Entendeu? Eu só queria pedir uma salva de palmas para o Burt.